Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à jornada Lucrando com Consórcio. Nesse episódio você vai aprender quais as finalidades do consórcio e como você pode utilizar essa plataforma para começar a investir e criar patrimônio de uma forma simples, segura e completamente automática. Eu sou André Vaz, especialista em consórcio e também trabalho no mercado de finanças há mais de 10 anos. O nome do episódio de hoje é Quais as finalidades do consórcio? Então vamos lá? Bom, primeiro eu preciso explicar o que é o consórcio de uma forma bem simples, tá? O consórcio é uma forma de compra coletiva, onde um grupo de pessoas se une com um objetivo em comum, ou seja, as pessoas se unem para comprar um imóvel, um automóvel, contratar um serviço, seja uma viagem, um procedimento estético, né, lá um silicone, alguma coisa do tipo. Qualquer tipo de serviço você pode utilizar para consórcio, mas eu quero expandir isso para vocês, saindo dessa linha apenas de aquisição de bens, produtos e serviços, tá? Então, o consórcio ele é muito mais amplo, de 10, 12 anos para cá, o consórcio cada vez mais começou aí a se tornar um produto mais atraente realmente para o público investidor, quem quer criar patrimônio ou até mesmo aquela pessoa que já tem um patrimônio, mas ela entende que um custo financeiro barato pode ajudar ela a alavancar ainda mais. Então, o consórcio hoje ele é utilizado desde a pessoa, digamos, mais simples, a pessoa que quer apenas comprar uma moto, comprar um carro, quer comprar a primeira casa, não é um investidor propriamente, mas também é utilizado para aquela pessoa que já tem ali, por exemplo, imóveis e ela quer potencializar isso, porque ela sabe que o custo financeiro do consórcio é muito baixo. Hoje a gente tem consórcios aí com custo financeiro de 1,2 ao ano. Isso para quem é investidor é muito atraente, porque um custo financeiro de 1,2 ele pode potencializar aquilo que já é grande. Então, como eu falei, se uma pessoa ela já é bem sucedida, ela pode potencializar a construção de patrimônio ou potencializar o aumento do patrimônio que ela já tem através do consórcio. Muita gente confunde o consórcio com o financiamento, com o empréstimo. Mas o consórcio ele é uma modalidade totalmente diferente porque é uma forma de compra planejada. Então, você não recebe o crédito de imediato. Então, o consórcio, para você que tem muita pressa, ele já não vai servir. Mas eu não falo que não vai servir. Eu digo que você precisa mudar a sua mentalidade pensando que quem tem pressa paga mais caro. Se você tem uma oportunidade de adquirir um bem à vista, e você pode comprar à vista, o que eu te aconselharia? Não compre à vista. Utilize parte desse dinheiro para você comprar o bem e o restante desse dinheiro você pode deixar aplicado, rendendo talvez o valor que vai pagar a sua parcela de forma integral ou parcial. Então, se você tem aí todo o capital, você não fica desguardado, você não fica com 100% do seu capital aplicado no carro, numa casa ou num serviço que você quer fazer, você não se descapitaliza 100% e ainda consegue utilizar esse mecanismo do consórcio e acelerar o processo de contemplação que, por muitas vezes, ele pode sim demorar, porque a gente tem que ser realista e entender o processo, o mecanismo do consórcio, né, de um grupo de consórcio. Então, o consórcio, para quem é planejado, ele vai servir de forma excelente, porque ele não tem juros, ele tem apenas a taxa administrativa, e isso vai tirar aí muitas vezes 2 vezes o valor que você pagaria num bem. Se você vai comprar um imóvel hoje financiado, quando você faz as contas no longo prazo, ali 30, 35 anos, você sabe que você vai pagar de 2 a 3 vezes o valor do imóvel, até 4 vezes, dependendo do prazo que você colocar. E por que eu falo que é importante você ter o consórcio como uma ferramenta de investimento? Porque eu vou usar uma pesquisa aqui, tá? Uma pesquisa que vocês podem procurar na internet da Infomoney. O que essa pesquisa diz? Ela diz que 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro, e desses 3 que guardam, os 2, eles guardam porque eles têm uma obrigação. Um só porque guarda porque ele sabe que precisa guardar. Os outros 7, eu diria que sabem que precisam guardar, mas não guardam, deixam a vida
levar. Então, a importância do consórcio é isso, ele vai te trazer a disciplina. Tem pessoas que só guardam se tiver um compromisso mensal mesmo, se tiver uma obrigação, algo que o faça guardar. Então, o consórcio é super importante nessa questão da criação da disciplina financeira para você construir aí projetos de curto, médio e longo prazo e para que você consiga realmente ter a certeza de que você vai realizar esses projetos. Porque o consórcio ele te dá essa linha do horizonte e te antecipa, porque na pior das hipóteses você compraria uma casa daqui 10 anos, mas com o consórcio você está pagando ali, investindo antes para ter a sua casa depois, porém você pode ter esse período antecipado por um sorteio, por um lance embutido. Então o consórcio ele vai acelerar esse processo para compra, para aquisição do seu bem aí. Muitas vezes eu tenho um cliente, por exemplo, que ele falou para mim assim: André, eu tenho 3 meses que eu estou tentando guardar dinheiro juntamente com a minha esposa, não consigo guardar. Infelizmente a gente fala que vai guardar e não guarda. Falei, vamos lá, vamos começar um projeto junto com a gente. Ele começou um projeto para um crédito de veículo. Ele queria pegar um veículo de um valor maior, ele e a esposa, porém ele estava ali meio receoso por conta do valor da parcela e tudo, porque o valor da parcela do consórcio, ela com certeza é mais atraente do que o financiamento. Muitas vezes o valor da parcela de consórcio ela é às vezes metade ou até ali 70% do valor de uma parcela de um financiamento, então a parcela se torna muito atraente. Quando eu mostrei o valor da parcela que ele ia precisar investir para aquele projeto, ele decidiu pegar um crédito de um valor acima. Então ele queria um carro de 80 mil, ele pegou um crédito de 110 mil. Só que o que aconteceu nesse meio tempo? Ele foi contemplado por sorteio. Então ele foi contemplado por sorteio, pegou o crédito de 110 mil e o carro de 80 que ele ia pegar usado, ele pegou um de 110 mil, 0 quilômetro. Então, por que eu digo que o consórcio é uma ótima ferramenta para você criar essa disciplina e também para antecipar esses projetos? É por isso, porque você tem a oportunidade todos os meses de ser contemplado por sorteio ou por lance embutido. A diferença entre o consórcio e o financiamento, explicando mais uma vez, ela é, vamos colocar em prazo aí, você sempre vai ter um consórcio com prazo menor do que o do financiamento. O financiamento em vias de regra é 30, 35, hoje em dia até 40, 42 anos, enquanto o consórcio você vai achar um consórcio aí com um prazo máximo de 20 anos, dependendo do grupo, 18 anos, 16, 15 anos. Então você vê que ali são quase, em muitos casos, metade do prazo e tem vezes que até 1/3 do prazo. A taxa, né? O consórcio ele não tem juros, ele tem taxa administrativa e a taxa administrativa é sempre menor do que o financiamento, além do que muita gente acredita que o financiamento não tem o reajuste, porque o consórcio tem o reajuste do INCC, que é a correção da inflação, e eu posso falar em um vídeo específico somente sobre isso. Mas é interessante isso, porque ele traz o seu poder de compra para a atualidade, e lembrando que depois que você contemplar o valor do seu bem também está subindo, não é só ali o valor do crédito que vai subindo, tá? O valor do imóvel, o imóvel também é valorizado com o passar do tempo. Voltando na questão do financiamento, você tem aqui um período de anos maior no financiamento, a taxa menor no consórcio, e aí o valor de parcela vai diminuir, obviamente, a gente vai contar o prazo e o valor que você vai pagar no final. Então, essa é a grande diferença entre o consórcio e o financiamento. Muita gente questiona o pensamento de que o financiamento você tem o seu bem na hora, mas não é bem assim. Os processos são muito mais burocráticos e a liberação de crédito hoje em dia ela é muito mais difícil do que era antigamente, mas as linhas gerais das diferenças entre o consórcio e o financiamento são essas. Eu já tinha falado um pouco, mas vou explicar um pouquinho mais aqui quais tipos de consórcio existem. Então, explicando aí de forma clara, existe o consórcio para imóveis, né, compra de imóvel, construção, reforma, compra de terreno, tá, e quitação de financiamento. Essas são as finalidades do consórcio imobiliário. E aí você tem o consórcio automotivo, tá? O consórcio automotivo serve para compra de automóveis leves, pesados, motos,
todo tipo de maquinário agrícola, tudo que tem motor e chassi você pode comprar com consórcio, até barcos aí você consegue hoje comprar com consórcio, porque você consegue fazer a alienação ali, aeronaves, enfim, todo o tipo de veículo. E aí tem o consórcio de serviços, que você pode utilizar para uma formatura, por exemplo, você pode utilizar para uma viagem, para uma cirurgia plástica, uma cirurgia estética, vamos supor que você quer colocar lente, né, aquelas facetas, você pode utilizar o consórcio para isso. Se você quer fazer uma cirurgia estética, aí, silicone, algum tipo de coisa, você pode. Para uma viagem, como eu já disse, então, todas essas finalidades. Porém, dentro de tudo isso, você pode utilizar o consórcio como ferramenta para a construção de patrimônio, que é o mais importante. Até porque, quando você pensa em criar patrimônio, não é porque você talvez queira ser um milionário e não tem nada de errado com isso, mas porque você precisa planejar o seu futuro. E como eu já gravei alguns vídeos aqui, o INSS não é a garantia de que você vá se aposentar, até porque a própria sigla já diz INSS, isso nunca será o suficiente. Então, a base, né, da pirâmide já não está conseguindo mais sustentar o INSS, e é importantíssimo a gente saber outras formas de construção de patrimônio. Então você pode utilizar um consórcio, você que já tem o seu imóvel, por exemplo, você pode utilizar o consórcio para, quando contemplado, comprar um imóvel, colocar esse imóvel para alugar. No futuro, esse imóvel vai ser seu, mas enquanto ele não é seu, tem alguém pagando o aluguel para você, e o aluguel paga a parcela, muitas vezes até sobra para você reinvestir. Então, se você já tem uma mentalidade de criar patrimônio futuro para você, para sua família, deixar sua família guardada, o consórcio ele é um ótimo aliado nesse sentido. Além do que você pode utilizar o consórcio quando contemplado para vender e receber um lucro por essa venda em cima do crédito que nem é seu. Então, vamos supor que você tem um crédito de R$1 milhão, tá? Esse crédito de R$1 milhão, você está pagando 6, 7 mil de parcela. Vamos colocar que você está pagando 7 mil de parcela. Se você pagar aqui 10 parcelas, você pagou 10 parcelas do consórcio, pagou 70 mil em parcelas, só que aí você vende para a própria administradora que você comprou o crédito. E ela vai te pagar não em cima dos 70 mil que você pagou até hoje para ela, mas sim ela vai te pagar pelos 1 milhão. Então ela vai dar um percentual desse 1 milhão para você, pega essa carta de você e você não tem mais nenhuma dívida. Então o consórcio ele pode ser utilizado como uma alavanca de patrimônio, assim como eu tenho clientes da minha carteira, nós temos vários clientes que fazem isso. Eles pegam cartas de crédito para poder lucrar na venda. Essa é uma das vantagens de utilizar o consórcio como investimento. Você tem essa flexibilidade, então você pode utilizar tanto para comprar um terreno, construir nesse terreno, vender esses imóveis que você construir, você comprar um terreno, construir e ganhar com o aluguel desses imóveis, ou comprar um flat, né, numa região específica, usando a mesma premissa dos FIIs, né? Localização, localização e localização. Essa é a premissa de quem investe em FIIs. Então, no consórcio, quando você tem uma carta de crédito contemplada, você pode utilizar a mesma premissa, comprar um imóvel bem localizado, seja ele comercial ou residencial, e para isso você vai conseguir uma rentabilidade, às vezes de 0,6, 0,7, 0,8, dependendo do imóvel, até 1,2%. Tem algumas gerenciadoras de imóveis do tipo Airbnb, né? Tem uma que chama House, tem o Airbnb propriamente, tem outras, né, surgindo hoje que fazem isso. Você pode investir, por exemplo, num condomínio estudantil, onde você sabe que pode se tornar uma república ali, uma região perto de universidades. A gama de opções do investimento é muito vasta. Além do que, como eu sempre digo, na pior das hipóteses, você pode vender o crédito para a administradora de consórcio que você contratou quando você for contemplado. Então, se você falar para mim, eu não quero fazer nada disso, eu só quero juntar um dinheiro aqui para daqui X meses eu pegar, você pode utilizar o consórcio para fazer isso,
e além disso vai ter a garantia, vai ter a segurança de que o seu dinheiro vai estar rendendo, porque como eu disse, ano a ano esse crédito é valorizado pelo INCC e isso é ótimo, porque ele valoriza mais o crédito do que aumenta o valor de parcela, então você investe menos e recebe mais crédito, então isso é muito bom. E como foi que eu descobri isso, né? Como que eu descobri essa fórmula de investimento através do consórcio? Eu já tinha utilizado o consórcio para comprar o meu automóvel quando eu era mais jovem, então eu vi no consórcio uma excelente oportunidade de construir aí o patrimônio e de conquistar os meus bens. A princípio, né, naquela época, era uma forma de conquistar os meus bens. Porém, depois disso, eu passei a trabalhar com consórcio. E não só porque eu trabalho com consórcio, mas eu realmente entendi o mecanismo do consórcio e como ele funciona. E eu entendi as questões de custo financeiro, custo do dinheiro, quanto esse dinheiro vai custar para mim. Então, ainda que eu precise dar um lance no consórcio para acelerar o processo de contemplação, o custo do meu dinheiro vai ficar mais barato do que se eu entro num financiamento onde o juro é altíssimo e por mais que exista a falácia de que você, não, eu vou amortizar, eu vou utilizar o meu FGTS para amortizar, vou pagar de trás para frente, esse tipo de coisa, no final você vai ver que não valeu a pena, porque quando você contrata um consórcio, você está comprando tempo, você está alugando esse dinheiro lá do futuro para você trazer para o presente. E quanto mais barato alugar esse dinheiro lá do futuro para trazer para o presente, melhor. Então o consórcio ele é essa ferramenta com custo financeiro baixo. Frisando mais uma vez o porquê da importância de utilizar o consórcio para isso, é que você pode ter essa facilidade de manejar as suas cartas para a finalidade que você quiser. Então muita gente me pergunta, o consórcio é investimento? Não, o consórcio não é um investimento, porém ele pode ser utilizado como uma alavanca para você construir ali o seu patrimônio. Então, trazendo aqui muitas linhas de possibilidades aqui, o consórcio sim ele vai entrar aí como aquele que já investe. Ele pode utilizar o consórcio como mais uma alternativa dentro da sua carteira. Aquele que ainda não investe e muitas vezes quer, às vezes, investir no mercado imobiliário, mas não tenho dinheiro para comprar um imóvel no leilão, não tem dinheiro para dar entrada e começar o primeiro imóvel, ele pode começar apenas pagando parcela, porque hoje você tem consórcio onde você pode acessar esse consórcio pagando apenas uma parcela para entrar. Então você consegue acessar o consórcio, ele é democrático, ele é acessível para qualquer pessoa, né? Hoje você tem créditos de consórcio a partir de 80 mil. Com 80 mil hoje, eu sou de São Paulo. Em São Paulo dificilmente você vai conseguir comprar algo ligado a crédito imobiliário por 80 mil, mas dependendo em regiões aqui do entorno, você até vai conseguir aí imóveis, terrenos nessa faixa de 80 mil, você pode construir, como eu disse, sempre visando as regiões onde você vai investir, ou até mesmo você contrata o crédito para fazer a venda na hora da contemplação. Eu tenho um cliente, Gabriel é o nome dele, ele não sabia investir e ele me consultou e falou: André, eu realmente não sei investir, mas sei que preciso. Então, o que eu posso fazer? Então, eu indiquei para ele um consórcio, um crédito de 80 mil. Ele começou ali pagando uma parcela promocional de R$270. Com esses R$270, ele investiu por 3 meses. Na terceira parcela, ele foi contemplado. Então, ele pagou ali cerca de R$820 ali em parcelas. Pagou 3 parcelas, pagou a primeira, a segunda, a terceira. Na terceira, sendo contemplado, ele vendeu esse crédito e recebeu por esse crédito. Ele tinha pago R$800, ele recebeu 13 mil da administradora pela compra do crédito dele. E aí ele não tinha mais parcelas pela frente, então o que ele fez ali? Ele repetiu a operação. Ele contratou mais uma carta de carro, porque ele é um jovem de 19 anos e quer comprar seu primeiro carro, e investiu em mais um crédito imobiliário para poder pegar esse dinheiro e vender essa carta no futuro, ou até mesmo aplicar, como eu disse, terreno, em imóveis.
ele pode utilizar esse crédito, por exemplo, para fazer uma reforma na casa dos pais dele, porque ele ainda não é casado. Então tem uma versatilidade muito grande no consórcio. Para você que já tem patrimônio, você pode utilizar o consórcio para sacar dinheiro barato no seu patrimônio. Então, se você tem um imóvel, vamos supor, de R$1 milhão quitado, você pode utilizar um consórcio de R$1 milhão para comprar, entre aspas, essa casa de você. Você comprando essa casa, você pega esse R$1 milhão e paga por ele um custo financeiro muito baixo. Então você pega esse R$1 milhão e investe em outros negócios que você tenha, ou até investe também no ramo imobiliário. Então, para quem quer construir patrimônio, não tem como negar que o consórcio ele se tornou uma das ferramentas mais úteis e mais baratas que existem no mercado hoje. E não existe o melhor momento. Eu acredito que você possa fazer o consórcio a qualquer momento. Se você é muito jovem, como esse exemplo que eu dei do Gabriel, você pode fazer para começar a construir o seu patrimônio. Se você está ali no caminho intermediário, você pode utilizar o consórcio para alcançar os bens que você quer, ou começar a construir as bases para a aquisição do seu patrimônio, a aquisição do seu imóvel, do seu automóvel, do seu primeiro automóvel se você ainda não tem. Se você já é mais velho, você pode utilizar o consórcio para se blindar, porque juntamente com o consórcio você tem a aquisição de um seguro prestamista. Esse seguro ele blinda você e sua família. Se você tem um bem, esse seguro ele vai devolver tudo aquilo que você pagou até o momento da sua falta para sua família, né, para o seu beneficiário, e quitar tudo aquilo que você tem, né, de dívida. Então você está ali deixando um patrimônio quitado para sua família, além de devolver tudo aquilo que você pagou até o momento do seu falecimento, ali da sua falta. Então, além de tudo, o consórcio é uma ferramenta de blindagem patrimonial. E para você que declara imposto de renda e quer ali muitas vezes fugir de alguns impostos, o consórcio também ele não vai entrar ali como um ônus, né, no seu imposto de renda. Ele vai melhorar, vai te ajudar, porque esse valor ainda não é seu, ele é um bem futuro, né? O consórcio não contemplado, ele é um bem futuro. Então você pode utilizar ele ali para também te ajudar também na declaração do imposto de renda. Olha só a versatilidade, quantas finalidades você pode utilizar o consórcio para construir o seu patrimônio. E tudo isso sempre frisando, de forma simples, segura e automática, porque você não vai precisar saber de mercado financeiro, você não vai precisar ficar estudando mês a mês os mercados. Você, com o seu conhecimento, você precisa achar um bom consultor, não um vendedor de consórcio, porque um vendedor de consórcio ele vai te vender uma parcela, mas um bom consultor ele vai te mostrar todas as perspectivas, todas as nuances, ele vai te mostrar os melhores grupos que ele tem, porque tem diferença de características de um grupo para outro, um grupo para investidor pensando em venda de cotas, um grupo para investidor pensando na compra de imóveis, tem características diferentes, formas de contemplação diferentes. Então você precisa encontrar um bom consultor que vai te realmente assessorar nesse processo todo. Então, como eu disse, você não precisa saber tudo sobre o mercado financeiro, você precisa ter apenas o conhecimento que você tem e encontrar um bom consultor que te ajude a tomar essa decisão. E aí, falando de tomar decisão, onde eu vejo que as pessoas mais erram é isso, né? As pessoas se deixam levar e, infelizmente, nós temos maus profissionais em todas as áreas e também, infelizmente, temos maus profissionais aí na área de consórcio. Mas onde as pessoas mais erram é isso, na decisão, na escolha do grupo, não entender também que o consórcio ele não é um coelho que você tira da cartola, tá? O consórcio ele é uma forma planejada, é para quem tem disciplina, é para quem entende que precisa construir patrimônio, mas sabe que isso não acontece da noite para o dia. Assim como se você for investir numa FII, num CDB, numa ação, você tem que pensar no longo prazo. Muitas vezes a pessoa contrata um consórcio pensando no curto prazo, achando que as coisas vão ser resolvidas do dia para a noite. Então, para mim, o maior erro de quem não só contrata um consórcio, mas de quem começa a investir, é pensar que os resultados vão vir imediatamente. Se você investe no CDB, por exemplo, você vai investir R$100 hoje, R$100 no mês que vem, R$100 no próximo, e assim sucessivamente,
até que você construa uma reserva financeira. Depois dessa reserva financeira, você vai começar, né, a construir a sua base ali de patrimônio, e no médio ou longo prazo você vai começar a ter resultados disso. Mas as pessoas querem muitas vezes começar a investir em um consórcio, por exemplo, achar que vai contemplar amanhã, sem pensar que em outras modalidades de investimento você também precisa do fator tempo. O fator tempo é o fator mais importante. Então, é um jargão no meio do consórcio que é: o melhor dia para você começar um consórcio foi ontem. Hoje você está tendo uma segunda oportunidade. Por quê? Se você está precisando comprar um imóvel hoje, você já está atrasado. Você já deveria ter feito um consórcio há 1, 2 anos atrás, para que hoje você já tivesse contemplado ou tivesse em vias de contemplar, e aí sim você poder adquirir o seu imóvel com calma, com poder de barganha, porque você pode negociar, porque o crédito do consórcio é um crédito à vista. Então tem vários fatores que influenciam isso. Eu mais uma vez reitero aqui que usar a plataforma de consórcio como ferramenta de construção de patrimônio, ele não tem nenhum tipo de restrição. Você pode contratar um consórcio se você tiver uma restrição no seu nome. Quando for contemplado, você realmente não vai conseguir passar pela análise de crédito, é muito difícil. Existem administradoras que são mais flexíveis e podem ver uma possibilidade, mas realmente é muito difícil. Mas, lembrando que você pode vender a carta quando você for contemplado. Para mim, a melhor possibilidade de venda de uma carta de crédito seria mesmo no crédito imobiliário, porque você tem um prazo maior, então você tem uma parcela menor, ou seja, você investe menos por um determinado período. Nesse período, você vai colocar, né? Você vai pagar, investir menos, e quando for contemplado você vai vender. Enquanto num consórcio automotivo, por exemplo, você vai ter um prazo menor e consecutivamente uma parcela maior. Então você vai investir um valor maior mensalmente até a sua contemplação. Esse é um ponto a ser observado. Não que a carta de crédito automotiva ela não possa ser utilizada como crédito para investimento, mas eu acho que é importante frisar isso: quanto maior o prazo, menor a parcela. Então, pensando no ponto de vista de um investidor, se você investir menos e tiver mais retorno, melhor ainda, mais lucro, né? Não vejo nenhum tipo de exceção que possa desabonar o consórcio. Quando você fala em valorização do INCC, ano a ano você tem essa valorização do crédito, e isso é bom porque aumenta o seu poder de compra. Se hoje você for comprar um terreno, por exemplo, em São Paulo, esse terreno vale X valor. Daqui 2 anos, esse terreno já está valendo X mais 2, porque esse terreno ele já sofreu com a questão da inflação. Então, a valorização pelo INCC é excelente por conta desse ponto de vista, e não tem como falar que isso vai te onerar mais, porque você está recebendo mais crédito por isso. E como eu disse, você pode optar pela venda e pelo lucro no ato da contemplação. Então não tem saída ruim para o consórcio. O ideal é que esse consórcio seja contemplado em até 60 meses. Tá? Dentro de 60 meses é rentável, né, do ponto de vista financeiro, do quanto você investiu para o retorno, ele vai ser bem próximo ali do CDI. Agora, se passou desse prazo, o ideal é você investir em um terreno, em um imóvel, ganhar na valorização desse imóvel, trabalhar na construção, entre outras coisas, para que você tenha ali o seu retorno mais no longo prazo, né? E se você for contemplado mais para frente, você também tem essa questão das valorizações, como eu falei, do INCC. Então você vai receber mais do que você está investindo pela valorização do crédito. Então, na pior das hipóteses, você falar para mim assim: André, mas eu vou ser contemplado no último sorteio porque eu não tenho sorte. Beleza, você vai receber todo esse valor que você investiu corrigido. Então isso é excelente para você, porque você vai ter o seu crédito valorizado durante, né, X período de tempo aí. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido aí todas as finalidades, tudo aquilo que você pode utilizar o consórcio como ferramenta de criação de patrimônio. Você quer
investir e criar patrimônio de forma segura, simples e automática, vem comigo. Eu vou postar mais vídeos aqui no canal. Já vou te pedir desde já para você dar um like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam saber, para o YouTube realmente pulverizar aí as visualizações do meu vídeo e chegar para mais pessoas. Então faz esse favor, dá um like, compartilha esse vídeo e me segue aqui no canal para você receber as minhas notificações e tudo que você precisa saber quando eu lançar um vídeo novo aqui. Um abraço!